Oi, gente, boa noite. Bom, eu e meu grupo iremos falar sobre o filme A Língua das Mariposas. Este filme foi produzido no ano de 1999 por José Luis Cuerda, na Espanha. O gênero desse filme é drama e tem a duração de 1 hora e 37 minutos. Agora eu vou mostrar para vocês quem foi os principais atores deste filme. O filme se passa no cenário de pré-guerra civil, na Espanha. Também onde a história se passa num lugar bem pobre, reflexo da Grande Depressão de 1929 que afetou intensamente a Espanha. O filme tem como núcleo o desenvolvimento entre a relação professor e aluno, numa época em que a metodologia era totalmente diferente de hoje, onde eles usavam a violência e a repressão como forma de ensinar. Ao decorrer do filme, é apresentado o desenrolar entre os nacionalistas e republicanos. Com a vitória dos nacionalistas sobre os republicanos, começa a caça às bruxas contra os republicanos socialistas. Devido ao seu posicionamento, o professor é levado no filme para execução. Um dos problemas sociais que adentravam os muros da escola foi o início da Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito entre os monarquistas e os republicanos. Os republicanos eram perseguidos porque eles não concordavam com a forma de governo da época. Um dos problemas que o professor Dom Gregório teve que lidar foi com o medo do garoto Monte nas vésperas do seu primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, quando ele se apresentou à frente da sala para todos os alunos, eles começaram a chamar ele de Pardal, que era o seu apelido. E ele ficou com tanta vergonha e ele acabou fugindo e se escondendo na floresta. No dia seguinte, o professor Dom Gregório teve que ir à casa dele explicar e mostrar que ele não era um professor comum da época, que usava agressão física, que era opressor. E também o professor Dom Gregório teve que lidar com a ignorância de um dos pais dos alunos, que achava que o filho dele só aprenderia matemática se ele utilizasse métodos de agressão, que era comum na época, né? Que era a forma que a violência se manifestava no âmbito escolar. Esse pai desse aluno chegou até a oferecer uma propina para o professor Dom Gregório para ele utilizar o método, só que o professor Dom Gregório não aceitou. Dom Gregório se preocupa em ensinar e a cativar as crianças a partir de seus conhecimentos, sempre sereno e ensinando seus alunos novas posturas, que as pessoas devem se respeitar, ter sensibilidade e jamais abandonar seus ideais. Seus conhecimentos são voltados para a vida. As suas aulas ao ar livre encantam tanto as crianças como o protagonista do filme. Seu método de trabalho utiliza elementos concretos, não dá respostas prontas, e sim as dá a partir do questionamento feito pelo mesmo. Sua educação libertaria advém de sua posição política e social anarquista. É importante essa relação entre aluno e professor, pois reflete a harmonia. O professor procura sempre dialogar, ao invés de ser rígido e colocar seus alunos de castigo. Isso é uma parte que chama bastante atenção, pois o castigo era cobrado até mesmo de os pais de alguns alunos. No filme, a escola trata os problemas do seu cotidiano de uma forma que ensina os alunos a conviverem em grupo, a ter uma autogestão, a ter uma convivência harmônica, a ter o respeito um com o outro. E apesar dos esforços do professor em ensinar uma educação libertária baseada em valores, a realidade social é muito distante do que foi ensinado na escola. E o Moncho, ele descobre essa distância quando o seu professor ele é preso e o menino é obrigado a ir contra os seus sentimentos, as suas vontades, tendo que ficar contra o professor para a proteção da sua família. A tendência pedagógica que eu percebi no filme A Língua das Mariposas foi da tendência liberal renovada. Porque o professor, né, ele tinha uma relação com os seus alunos de muito respeito, era uma relação horizontal, era de muito respeito. Como, por exemplo, lá teve uma cena onde todos os alunos faziam uma maior bagunça e ele simplesmente ficou calado. Diferente da tendência pedagógica, que era muito comum na época, que era a tendência liberal tradicional, né? Essa tendência, né, ela dava direito do professor bater nos alunos, era muito comum isso na época, e o professor, ele era como um poder máximo na sala de aula.
né? Agora, com essa tendência desse professor, já não era assim, eles tinham uma relação totalmente de respeito, né? E também, além disso, além, né, dessa relação de respeito, o professor, né, ele era ovacionado na escola. A escola, por mais da tendência não ser nada comum naquela época, como mostrou na cena da aposentadoria dele, que ele era bem aceito. Ele era muito bem aceito e o pessoal gostava muito da aula que ele dava, né? Que era totalmente diferente. Os objetivos dele era levar os alunos ao interesse, a ter esse interesse na aula. Então, ele levava as crianças ao ar livre para poder aprender sobre a natureza, né? Experimentando através da liberdade. Ficamos no filme que trata-se da educação pedagógica libertária, onde o professor Dom Gregório tinha como posição política anarquista, fato que se fez se aproximar de alguns republicanos, como o pai do garotinho murcho. Ele não defendeu a anarquia como os outros, ele se dispôs. Ele queria ser um professor competente, assim que seus alunos iam ter uma capacidade de mobilizar recursos visando resolver determinadas situações. O professor buscava passar essa capacidade através de sua habilidade, de seu conhecimento, valores, cultura e de como administrar as emoções. Uma cena que nos mostra que o professor queria que realmente fosse livre, foi na parte que um pai do aluno chega para que ele bata no aluno para aprender e ele nega isso, porque ele não queria que aquele sistema mal rígido violasse o sentimento e o senso crítico das crianças. Na parte que ele se aposenta, ele deixa bem nítido no seu discurso que ele queria que somente a geração crescesse livre na Espanha, pois ninguém ia roubar essa liberdade, ninguém ia roubar esse tesouro deles.